Bahia é Laele infinito, viu? Infinito, Olha, tudo cabe. depois a gente vai fazer um podcast só explicando Laele. Vai fazer a psicanálise do Laele. O próximo podcast, pode gravar aí, ó. Psicanálise do Laele baiano. É o mecanismo de defesa contra tudo e todos. Ao perceber que somos um corpo só, a gente vai perceber o seguinte: eu não tenho como ser feliz se você não é feliz. Eu posso achar que a gente aqui é criado para achar que a gente é separado. Você é você, eu sou eu, você é você. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós somos um corpo único. Entendeu? Blade Runner, todo mundo lembra do filme. Que na verdade é original de um livro. Então o que acontece? O rico, a sociedade chegou numa situação de degradação muito grande. O rico se aloja no topo de prédios de 400 andares, para ficar bem longe, e outros ainda mais ricos fazem o quê? Vão para Marte. E para não ter que levar aquelas pessoas mais pobres e degradadas para lá, eles criam os replicantes, que são androides, para servi-los com 4 anos de vida. O que acontece? Tudo isso é fuga. Sim, Tudo da isso é realidade, fuga da existência. Porque não tem como, ele está isolado lá, entendeu? Esse cara, ele acha que está sendo feliz, mas ele vai identificar no dia a dia dele as coisas, as situações que vão fazê-lo perceber que ele não está feliz, enquanto tem todo o resto lá na Terra, embaixo de chuva ácida, em situação de miséria, entende? Então não dá para eu ser feliz se você não estiver. Buda diz que quando você chega na última porta, que é a porta de entrada do Nirvana, mas você já está tão evoluído que você diz: eu não vou entrar no Nirvana, eu vou voltar para ajudar meus irmãos que estão lá embaixo a chegarem aqui também. Entende? É a solidariedade. É o princípio da solidariedade. Então essa é a questão. É a diferença, mais uma vez, entre a solidariedade e o apego. A pessoa, todos nós estamos precisando da solidariedade do outro. Sim. Eu tenho meus sofrimentos, você tem os seus, você tem os seus, e se eu posso chegar e dizer: meu irmão, no mínimo, eu tenho esse ombro aqui para você encostar a cabeça e falar. Ou simplesmente ficar na sua, entendeu? Vamos ficar aqui abraçados juntos sem falar nada, entendeu? Às vezes Isso nem é solidariedade. preciso fazer nada, basta Isso, essa presença, estar você presente. mostrar que é rede de apoio, que Eu é estou alguém aqui por que... vocês, entendeu? Isso é muito importante. Nem precisa falar nada. Só abrindo um parêntese aí. Quando você fala eu sou você, né? Que a gente ia especular ele de novo. Me largue, viu? Essa fala aí de a gente ter que ajudar, que o cara foi para Marte e algumas pessoas ficaram sofrendo. Até que ponto eu considero quem eu devo ajudar? Tipo, eu falo assim: você não tem como ter solidariedade com quem você não conhece, com todo mundo. A gente tem milhões de pessoas no mundo. Teologicamente falando, o mandamento que fala, né, amar seu próximo. Se explica um pouquinho sobre isso, só para complementar a fala dele. Isso aí é pro próximo, né, que você está se referindo, essa parte, ou geral? Não, geral. Você vai ter coragem hoje numa pista, do jeito que está a percepção deserta, tá lá uma pessoa precisando de ajuda, qual o seu nível de olhar para parar para poder ajudar? Entende? Aquela situação sem te colocar em risco e você ser assaltado ou ser morto ali na própria pista. Porque às vezes as pessoas confundem solidariedade. Mês passado eu estava lendo uma reportagem, a menina da igreja fazendo discipulado e missão, levando sopa, levou um ex-presidiário para dentro da casa dela para fazer um discipulado lá, fazer oração. E foi coisa, ele conseguiu convencer ela que estava precisando de oração, de alguma coisa, e ele foi, estrupou ela e matou na casa dela. Então é muito sério isso hoje. Até que ponto essa palavra é difícil, né, de pronunciar? Solidariedade. Até que ponto a gente tem que ser solidário com o próximo? E quem é esse próximo? É quem eu convivo, quem eu tenho admiração, baseado na parte teológica bíblica, falando quando Deus fala que tem que amar o próximo como a ti mesmo.
que é o que você está falando. Só muda o contexto espiritualista. Porque ele olha, a abordagem dele é filosófica e são princípios de boa relação humana, através de princípios filosóficos. A Bíblia coloca isso como um ato de obediência. E aí vem a questão doutrinária, né? A questão do princípio doutrinário, que é uma imposição. E aí vem a diferença da filosofia e da religião, né? A religião impõe alguns princípios, porque entendem que esses princípios são de Deus e são ordens divinas. E aí eu não posso mais ser humano, eu tenho que ser teocêntrico. Deus manda, eu obedeço. A filosofia compreende isso humanamente e faz com que você desenvolva esse autoconhecimento e esse autodesenvolvimento por uma concepção cognitiva. E aí a gente diz, traduzindo isso tudo, o que a gente tem que obedecer, senão ele vai para o inferno. Isso. Entende? É uma compreensão religiosa, que não está errado. Aliás, esse ensinar está errado. Ninguém vai para o inferno porque não obedeceu a Deus. As pessoas vão deixar de ir para o céu porque não creram em Jesus, que é bem diferente. Jesus diz, mi rondon ron aletheia rosoe, do grego. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas aí é uma questão doutrinária religiosa. Não é uma concepção filosófica ou de concepção de entendimento, que é diferente. São duas coisas diferentes. Eu acho legal esse debate aqui, porque a gente está com duas correntes bem evidenciadas. Então, assim, e aí é uma questão de fé e uma questão de razão. E eu já te chamei de racionalista, né? No último papo que a gente teve. Racionalista assumido. Assumido. Eu sou crente. Eu sou crente. Porque creio por convicção em Jesus. Discuto algumas questões da religiosidade, mas sou cristão por causa de Cristo, não por causa da religião oficial que impera no Ocidente. Enfim, mas é outro papo também. O que eu estou tentando mostrar para você é o seguinte, que a concepção de vida que você tem no amar ao próximo é o seu desenvolvimento da obediência que você tem a Deus. A sua capacidade de amar ao próximo é a sua consciência em obedecer a Deus. E isso não é uma questão do que o outro precise, mereça ou que você é bonzinho. Você vai fazer porque Deus quer que você faça isso. É um mandamento. Deus mandou e você tem que fazer. Agora, a pergunta secundária é: quem é o seu próximo? Aí é mais complicado explicar isso do ponto de vista religioso, porque o mais próximo pode ser quem você foi tocado, quem Deus direcionou, ou quem você tem uma maior aproximação, ou que você tem um convívio imediato, ou em um ato circunstancial, você foi tocado por uma força espiritual, o Espírito Santo disse, não faça, você não conhece ele, mas ali agora você só tem ele. Então, é muito... Eu não vou dizer subjetivo, porque eu acho que não é nem subjetivo, mas é algo espiritual. Quem é o seu próximo? Se a gente for aqui nomear, seu próximo é sua família. Seu próximo é seus irmãos da comunidade da igreja. Seu próximo... Seu irmão de sangue pode não ser seu próximo. Seu irmão de sangue pode não ser seu próximo. Seu vizinho pode não ser seu próximo. Você vê que tem muita passagem similar. Eu não diria nem... É muito relativo, não é nem subjetivo. Eu aí coloco o seguinte. Quem seria meu próximo, no caso? Quem seria meu próximo, veja só. Deus não é pai de todos nós? Em tese? Deus é não é assim que se entende? Pai de todos. Se ele é pai de todos, então todos são meus irmãos, não são? Independente de eu conhecê-los ou não conhecê-los, não é isso mesmo? Sim. Pronto. E ele se somos todos mesmo. uma família, então somos todos irmãos, e se somos todos feitos de Deus, somos todos um só, células do mesmo corpo. Não vamos citar Jesus, vocês citaram Jesus, eu também sou muito ligado aos ensinamentos de Jesus passados através da Bíblia, embora também eu seja um admirador de Buda, de Confúcio e tantos outros. Mas o que é que acontece? Consta na Bíblia que Jesus saía andando
e ia palestrando, e as pessoas que paravam para ouvir, ou aquelas pessoas às quais ele concedia um milagre, ou concedia uma palavra, concedia um livramento, não eram, em tese, pessoas que ele conhecia. Não é isso mesmo? Mas ele não estava ajudando o próximo. Sim. Mas o próximo não era um conhecido dele. Sim. Em tese, não era um conhecido dele. Entendeu? Quando ele para fazer o famoso Sermão da Montanha, ele, em tese, não conhecia todos que estavam ali ao redor. Mas ele estava ajudando a todos, trazendo uma palavra de libertação. Então eu penso que o próximo é qualquer ser humano, animal, planta que exista no planeta Terra, fora do planeta Terra, onde quer que a criação divina tenha colocado vida. E eu ligo a televisão, que não assisto televisão normalmente. Você considera isso como obrigação? Olha, passa a ser obrigação na medida em que eu tomo consciência do que eu acabei de dizer. Porque quanto mais você expande a sua consciência através do conhecimento, e aí, portanto, você começa a perceber que o seu amor se expande junto com o conhecimento, se expande junto com a consciência, então você passa a compreender melhor o próximo, e o próximo é qualquer um, na minha concepção, e amar mais ao próximo. Você passa a perceber que o cara que passou ali de moto, que eu não sei o nome nem sobrenome, nunca vi, ele é meu irmão, e eu estou ligado a ele, entende? E aos poucos você começa a perceber que você ama aquele irmão, você quer o bem dele, você não quer o mal dele. Você está passando na rua, tem uma pessoa caída ali, outras pessoas ao redor, você se compadece. Você não conhece aquela pessoa, mas o amor que está dentro de nós, ele nos liga fraternalmente. Então você se compadece daquela pessoa. E se você puder, se estiver ao seu alcance, se você for médico, se você tiver um travesseiro para botar na cabeça da pessoa que está ali caída, sim, você vai fazer. Entendeu? Você está sendo solidário e você está sentindo que aquela pessoa é seu irmão, é seu próximo e sim, precisa de sua ajuda. Entendeu? Então, esse entendimento, essa consciência, ela vem com o estudo, ela vem com a meditação, ela vem com a reflexão, ela vem com, você falou do mar, ela vem com você chegar e contemplar, se sentar na beira do mar, contemplar o mar e pensar sobre essas questões todas, entendeu? Olhar para dentro. Quando você olha para dentro, você vai descobrir todo o universo dentro de você. Então, tá aqui. O próximo, na minha concepção, é qualquer ser vivente, tá? E aí você trouxe uma questão que é mais delicada. Eu estou passando na rua, meia-noite, dirigindo meu carro, e aí tem uma pessoa ali, caída, dando a mão assim, como quem está pedindo ajuda. Você tem que contextualizar. Entendeu? A gente vive na Terra. A gente tem conhecimento de que muitas vezes as pessoas fazem armações, né? Para poder te assaltar, para poder levar suas coisas, até te matar. Né? Infelizmente, essa é a realidade em que a gente vive aqui na Terra. Então você tem que contextualizar. Não é um lugar em que você possa parar. Mas como é que você pode ajudar essa pessoa? Eu ligo aqui do 190, estou dirigindo 190. Tem uma pessoa caída aqui na rua. Perfeito. Tal, em lugar isso tal, ajuda. Entendeu? Perfeito. Vai lá o carro, entendeu? Perfeito. Então, ficou bem claro agora a questão. Você considera ele seu próximo ali, só que por medidas de segurança você buscou outra forma de ajudar, não deixou de ajudar. Isso, porque a ajuda, ela pode ser dada, a solidariedade, ela pode ser dada de milhões de formas. Direta e indiretamente. Direta e indiretamente. Quando você chega, toma conhecimento, tá lá, pau quebrando no Oriente Médio. São meus irmãos e irmãs que estão ali naquela situação difícil, de guerra, etc e tal. Orar, vamos vibrar positivamente, vamos emanar conscientemente uma energia de amor, de paz, de cura na direção daqueles países, daqueles irmãos que estão passando por dificuldades tão grandes. Isso é solidariedade.
Entendeu? Está ao meu alcance fazer. Da mesma forma que está ao meu alcance chegar, comprar um prato extra de comida e passar na rua e dar para o mendigo. Né? Acho que eu já comentei com vocês. O colega meu chegou, me viu fazendo isso e disse assim, você está comprando ponto para ir para o céu, que você sempre que a gente sai para almoçar, você compra os pratos extras de comida e sai distribuindo para cachorro, para pessoas, para mendigos e tal. Eu disse, não, eu estou comprando ponto para ir para o céu. Ah, mas não adianta, você dá comida hoje, amanhã ele está com fome de novo. Eu disse, rapaz, ele não está com fome amanhã, ele está com fome hoje. Então hoje, eu solidariamente estou matando a fome dele. Amanhã é outro dia, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Quem sabe alguém não ajuda também, né? Então, esse entendimento de que somos todos irmãos é fundamental para a vida aqui na Terra, de que você não vai poder ser feliz se eu não estiver feliz também. Você entendeu, velho? Pelo menos não completamente. Entende? Você pode ter felicidade em função das suas escolhas e etc e tal. Mas se você realmente entende que todos nós somos irmãos e você olha pela janela e vê uma situação de penúria na sua vizinhança, enquanto ser amante de todos, você não vai dizer assim, não, tá de boa, eu tô bem, eles estão mal. Isso não é amor. Cleiton, me permita contribuir com algo que me chama muita atenção hoje, ainda sobre deserto. E quais são os tipos de deserto que hoje a sociedade, que o ser humano está vivendo e não conseguem perceber que estão vivendo num deserto? Eu fiz uma listazinha aqui que eu acho que vocês vão concordar. Fala, Bonfim! Fala! E assim, e é tão sutil os desertos que a gente acha que a gente está vivendo no oásis. Essas pessoas que não têm consciência do que são e como estão vivendo. Eu falo que não que eu não tenha um deserto, eu tenho um deserto, só que o meu deserto já está consciente. Nós temos desertos, temos que passar pelos nossos desertos. Mas a sociedade de modo geral, e isso é um dano. Hoje o deserto virou um parque de diversão. Eu entro lá, dou uma corridinha, saio, já sai do outro lado, entendeu? A gente já controlou, já chegou no nível já. Quer controlar a endorfina achando que tá controlando o deserto. Isso, entendeu? Tá nessa pegada. Eu vou ali no deserto, dar uma corrida ali de 5 km e sair dele. Eu tô obeso, vou tomar um remédio, porque aí eu desconfiguro minha cabeça que eu preciso emagrecer, porque eu já tô tomando remédio em vez de ir malhar. Sim. Sabe? A gente busca as morfinas da vida para não sentir as dores. Só que eu vou ser bem honesto com você. Se você não aprender a sentir dor, você não vai passar pelo deserto. Ah, mas eu quero ser feliz. E aí vem os modismos, as frases de efeito que estão totalmente desprovidas de conceito. Frases de efeito sem conceito. Que é horrível. Como professor de português, me dá angústia quando eu vejo algumas pessoas falando algumas frases e elas não dominam o conceito dentro da frase. Você é professor de português também? Sim. Você tá... Ele só falou algumas formações, não falou tudo, mas fala um pouquinho, fala o restante. Aí já sabe que você é humilde, Tem pô. que botar aquele serviço assim, faz Rapaz, tudo, pronto. Tudo. Isso é uma experiência que eu tive na minha infância. Você não disse que as pessoas têm infância traumática? A minha infância com o saber foi muito boa. Eu tive um professor na 5ª série, 5º ano, que ele entrou na sala de aula e não falou nada. Ele era bem disruptivo, tinha o cabelão. Isso tá falando de quê? 40 anos, não, 35 anos atrás. Ele sentou à mesa e aí ficou calado durante meia hora e a gente lá olhando para ele assim, olhando aquele estereótipo diferente de professor. E ele disse assim, quando ele levantou a voz, pela primeira vez ele disse: perguntem o que você quiser, eu vou responder. Aí eu digo, quem é esse cara? E aquilo me chamou a atenção. Eu disse, pô, velho, você sabe tudo mesmo, professor? Ele disse, eu sei tudo. Pode... E cheio de autoridade, cheio de confiança. Eu disse, pô, velho. E eu descobri que ele era professor de SOI. Só depois que eu descobri que era. E ele realmente respondia sobre todos os tipos de assuntos, porque o SOI era aquele conhecimento amplo, né? Esse conhecimento enciclopédico, né? De almanaque.
Aí eu disse, pô, velho, eu quero ser assim. E aí quando eu cheguei na faculdade, na primeira faculdade, eu fui estudar sobre epistemologia, que é a ciência da ciência, né? Estuda Isso. tudo e a ciência se integra, né? Aí há quem diga que foi um erro a gente fracionar as ciências e dividi-las, porque o médico precisa saber matemática, o engenheiro precisa saber escrever relatório. É tudo uma coisa só, né? Então tá tudo muito... Então eu realmente me enveredei por esse caminho de estudar coisas que estão ligadas uma à outra, mas que estão dentro de um campo de conhecimento único, né? E por isso tem algumas formações de fato, mas uma é complemento da outra, não é... Eu não sei nada de engenharia, não sei nada de segurança pública, mas na área de letras, de linguagem, teologia, filosofia, tá tudo dentro da... E aí, comunicação, tenho formação na área de comunicação e ética, enfim. Vamos lá nos desertos. Queria citar aqui para você o primeiro deserto da gente, que a gente vive hoje, o deserto da solidão. E aí, eu vou aproveitar o seu espaço, Cleiton, fora do diagrama, e o que eu vou falar agora é fora do diagrama mesmo. Rapaz, me largue, E viu? vocês vão concordar É comigo. bom de marketing. Vocês vão concordar comigo. Ah, eu quero viver minha solitude. Meu amigo, é a maior cilada que a humanidade vive hoje. Viver solitude. A solitude é um ato não contínuo. É um ato circunstancial para você viver um momento de aprofundamento na sua essência. Quem vive na solitude vai viver no isolamento de alma para a vida toda. Sim. Porque a solitude é a busca da autonomia das suas emoções. Mas ninguém consegue viver o tempo todo autônomo sem nenhuma relação nova. Vai virar solidão, né? Vai virar solidão. E a solidão quando chega, que é o castigo por você querer viver só. Porque criou-se esse conceito, ficou Modinha! modinha na internet. Eu lembro muito bem, o pessoal falando, não é solidão, é solitude. Enchi o peito de ar e falando. Como se isso fosse algo benéfico, entendeu? Eu escrevi um artigo sobre isso. E isso foi pegando até pessoas intelectuais. Sim, foi difundido. Foi difundido, tipo assim, foi uma ideia implantada assim, que você foi seguindo e depois quem era intelectual mesmo, quem se autoconhece, quem tinha sua própria vivência e gosta de se analisar, falou, rapaz, eu tô entrando numa furada. Uma furada? Esse negócio aqui, Eu tô sozinho no mundo? esse negócio aqui não é bom não. Eu tô andarilho? Eu tô andarilho. Pô, tanto na parte de empreendedorismo, para se você quiser crescer, você tem que se conectar. Isso. Você tem que fazer network, você tem que ir para congresso, você tem que jantar com as pessoas, você tem que interagir. Então, toda essa parte que jogaram isso atrasou muita gente nesse Brasil e nesse mundo, esse conceito de solitude. Então, ó, produção, Faz esse corte. faz esse corte aí, produção. Solitude aqui é a maior furada que o indivíduo pode ter na vida dele. Essa modinha aí atingiu até intelectuais. Mas hoje a gente está quebrando e tirando isso fora do diagrama. Exatamente. Venha com o Bonfim. Vamos, Bonfim, pro passo 2 agora. Me largue, viu? Deserto número 2. Fala, Sérgio. Quero dar Diga aí uma contribuição sobre isso. sobre isso. Alex colocou o conceito de solitude. O conceito de solitude, exatamente esse, é um aprofundamento interior, é um momento de silêncio para que você possa Ouvir. meditar, ouvir, pensar, autoconhecer, e ele é muitíssimo importante. Ele deve, inclusive, ser diário. Lógico que cada pessoa, com seu próprio ritmo, com seu próprio entendimento, o estabelece. Mas sem silêncio eu não sei viver. Eu preciso do silêncio, eu preciso estar próximo da natureza, ouvindo os sons da natureza. É aquele momento em que você faz reflexões poderosas. Ela passa a ser ruim no momento em que as pessoas, por não entenderem exatamente o que é solitude, começam a confundi-la com solidão. E aí, a solidão, sim, a solidão é uma coisa ruim,
uma situação, é um deserto. A solidão é isolamento, pode levar a pessoa que já tem uma série de outros aspectos imbricados. Mas ela também... De depressão. Né? Só... Então, assim, é preciso fazer a diferenciação, como você chegou no começo e conceituou. No caso é um momento. Solitude é um momento, não é a sua vida. Ele é racional. O problema é que as pessoas confundiram. Estão levando uma vida de solitude, não estão apenas um momento. De solidão. Não, de solitude. Estão querendo... Solitude e solidão são coisas diferentes. Na hora em que as pessoas estão se isolando, elas não estão vivendo solitude, elas estão vivendo solidão. Solidão, ok. Mas o que a gente está falando é o modismo mesmo, que as pessoas escolheram dizer que estão em solitude, mas no fundo elas estão vivendo a solidão que elas não conseguem superar. É outro problema. É outro problema. Quando o ser humano passa a se auto-enganar. Pronto, essa é a questão. A gente conhece pessoas que se enganam. Só falando sobre isso aqui, mas... Interessante. Ponto de vista. É o modismo, não é o estado emocional. Como você bem colocou. Eu preciso da solitude porque... eu quero decidir se eu vou mudar de profissão. Eu preciso fazer uma viagem porque vamos lá, eu me divorciei, tive um relacionamento ruim e eu quero ficar sozinho, eu não quero influência de ninguém que eu conheço. Eu viajo, passo 15 dias fora, porque eu quero ouvir minha consciência, eu não quero ouvir conselho de ninguém, eu quero ouvir o meu eu. Eu quero... Como o cara casado consegue ouvir o eu dele em casa? Produção, corta essa parte. Essa parte você não deixa não, produção. Porque a mulher dele não vai gostar. Corta essa parte. O casado tem sempre aquela pois Voltando. Então, a solitude é um momento temporário que você escolhe por livre e espontânea vontade. Não é porque você foi vitimado pela vida que você vai entrar em solitude. Não é isso. E quanto à solidão especificamente, ela se divide em duas partes, Sérgio. Você falou de uma, mas o estoicismo fala o seguinte, que a solidão, não olhando do ponto de vista de punição do isolamento, ela é um momento também que você tem a consciência, porque a solitude é o refresco da mente, da alma e do coração. E a solidão é o momento da consciência sozinho. Isso é estoicismo. Ou seja, você vai se isolar, você propositalmente quer ficar só, porque você precisa dessa confabulação mental das suas decisões. É como um estrategista de guerra que precisa ir para o seu gabinete e ele sozinho olhar o mapa e dizer... é eu que tenho que decidir isso aqui. Estou usando uma linguagem que você domina bem. Né? Então, assim, existem essas duas vertentes e hoje a psicanálise está se desenvolvendo para estudar um pouco mais essa solidão, que não é a punição, é um ato de consciência mais profundo de que você precisa viver só. Eu diria isso para quem vive muito cercado de muita gente, de ter uma família muito grande e não tem espaços para poder ter a sua própria reflexão. Tanto é que os monges, né? Eles não fazem solitude. Eles se isolam mesmo e é solidão. Só que quando eles descem do monte, eles voltam melhor. Então eu acredito que vai mais por essa linha, né? De você ter essa busca mental e essa força emocional de conseguir ter suas próprias respostas sozinhos. É uma questão de nomenclatura. Sim. Acredito que sim também. Pode ser que as pessoas possam chamar de um jeito ou de outro. Mas eu acredito que existam as duas possibilidades. E a maioria é a que você coloca É isso, porque da dor. Quando você se retira, se isola para um momento consciente de reflexão, de meditação, de renovação, eu enxergo isso como uma coisa muito saudável. Sim. Entendeu? É consciente, é bem intencionado e vai produzir boas ferramentas, entendeu? Vai produzir paz mental, tranquilidade, entendimentos, expansão consciencial. É diferente da pessoa que começa a se isolar, por exemplo, por causa de
baixa autoestima, Sim. sentimento de rejeição, Sim. entendeu? Dificuldades sociais. Essas pessoas estão indo, infelizmente, numa direção perigosa, né? E aí sim, solidão, né? A solitude é consciente e é saudável, né? E é temporária. Temporário. Pode ser todo dia. Isso. Quem medita, por Pequeno exemplo, tempo. pequenos intervalos. Quem medita, por exemplo, Isso. faz isso diariamente, entendeu? E não dá para você meditar no meio Não dá. Né? Na vida corrida que a gente tem na cidade grande, não existe. Você tem que se isolar naquele momento ali, que é muito seu, Isso. entendeu? E aí é maravilhoso. Vamos pro segundo deserto? Vamos pro segundo deserto? Deserto emocional. Dá pra tirar alguém do deserto que tá querendo ficar lá? Não dá pra tirar. A pessoa é rejeitada, ela mesma não se ama, ela mesma se sente abandonada, ela vive, como bem falou o Sérgio aqui, com os traumas do passado dela. Ela quer que todo mundo compense ela por todas as dores que ela sofre, mas ela mesma não procura saber o que é que ela precisa melhorar e se amar para poder ela sair desse deserto emocional. Essa pessoa está no meio do deserto do Saara e ela acha que ela ainda é vítima disso. É a vitimização, de uma maneira bem... E que todas as pessoas que estão ao redor dela Tem culpa. precisam compensá-la porque são culpadas da dor que ela está sentindo. Pois é. Essa pessoa te deixa doente. Essa pessoa vai lhe adoecer. Sim. Pode baixar a sua vibração. Vai lhe tirar toda a energia possível de uma vida sadia. Por quê? Porque ela deve ser responsável por ela mesma emocionalmente. Mas ela quer compensações. Aí eu costumo brincar o seguinte: tudo que eu não tenho eu peço. Eu não vou lhe pedir comida se eu já comi. Eu não vou lhe pedir dinheiro se eu tenho. Eu não vou lhe pedir uma calça emprestada se eu já tenho calça. Eu não vou pedir que você me ame se eu não me amo. É muito prático isso, é muito lógico isso. Ah, eu quero um amor de verdade. E você ama de verdade? Ah, eu quero alguém que me aceite como eu sou. E você aceita os outros como eles são? Isso. Aí que tá, porque você só pode dar o que você Porque você tem o que você Você não pode chegar e pedir: eu quero amor se eu não tenho amor para dar. Tem que ir e voltar, bicho. Entendeu? Não é que você vai fazer esperando o retorno, porque isso não é amor. Entendeu? Sim. Mas é você. Amor é doação. Amor é doação. É doar. Então você faz porque você ama o outro, independente do outro conhecer, amar você, não amar você, amar os inimigos, né? Isso. Pois é. Então você o faz porque você tem. Isso. Entendeu? Se você não tem, como é que você vai fazer? Essas pessoas estão frustradas. São pessoas literalmente frustradas. Quem vive esse deserto emocional geralmente vai apontar por frustração. E aí ela vai buscar compensações. O oásis. Festas, muitos amigos, muitas ludibriação. Amigos, Amigos não. entre aspas, né? Amigos, entre aspas. Eu passei uma situação, contada, até engraçada, essa questão de a pessoa culpar, né, o próximo. Mando um abraço aqui pro meu patrocinador aqui, o Wins Engenharia, certo? Você que quer fazer seu projeto de construção civil, energia solar, toda a parte de segurança industrial, conte com a Wins Engenharia. Acesse o site aí, www.winsengenharia.com.br. Veja lá o trabalho formidável que o patrocinador está fazendo. Um grande abraço aí, Wins Engenharia. Voltando aqui para o contexto. Sim. Eu passei uma experiência bem engraçada. O cara veio me pedir dinheiro emprestado. É amigo e tal assim. Aí, eu sabendo da situação, o cara tinha carro, tinha 3 televisões dentro de casa, tinha um PS5 e tal. Aí, não me preste X valor. Eu falei, pra que você quer ter 3 televisões dentro de casa? Você sabe como eu sou, né? Me largue. E aí eu falei, logo comigo. Aí eu falei, meu amigo, vende 2 televisões, fica só com uma e vende o videogame. O videogame é entretenimento, certo? O videogame PS5, seu entretenimento vai te tirar do foco. Corta a gordura. Então você vai o quê? Cortar 2 televisões e um PS5.
Ah, mas mais nada. Você não quer perder seu conforto, mas quer me dar dificuldade para te ajudar. Então, Perdeu o amigo. aí não, perdi. Depois de ouvir uma dessa, né? Depois que eu venho dessa, é porque o problema das pessoas. Ó, produção, você que está nos ouvindo aí. O problema das pessoas é que elas têm 3, 4, 5 televisões dentro de casa, um PlayStation, 2 micro-ondas e ela sai para pedir dinheiro emprestado. Ela não consegue se estruturar primeiro internamente e resolver vendendo 2 televisão, um PlayStation, um micro-ondas, para depois, realmente na escassez, ela procurar ajuda. Ela não quer perder o luxo dela, esse é o ponto. Ela quer perder, ela quer continuar com o luxo dela e colocar dificuldade na vida de outras pessoas. Se afaste desse tipo de gente. Me largue, vão. Cleiton, eu tô muito querendo aqui falar também sobre mais 3 importantes desertos. Jogue duro. Ah, lá ele. Aí. Lá ele. Cara, Sejão vai falar também sobre isso muito, porque é um cara que eu já conheço e sei que vai nessa mesma linha. É o deserto moral. Com certeza, e é muito bom a gente trazer esses exemplos bem concretos. Chat GPT entrou no podcast. Deserto moral. Eu apertei o microfone e ele começou a falar. Corta aí, produção. O deserto moral. Velho, o que é que acontece que as pessoas não sabem mais discernir o que é certo ou errado? Eu não sei se vocês têm essa mesma sensação quando você conversa com alguém e as pessoas não sabem mais. Não, isso aqui é certo. Não é maniqueísmo aleatório, filosófico. Não é a briga do bem e o mal puro e simples. Não é uma filosofia de vida. É você saber realmente o que é que é um princípio de vida que norteia um caminho correto de retidão. E isso tem a ver muito com a filosofia ocidental, com os gregos, Aristóteles. E você ter consciência realmente do que é errado. Eu não sei se porque isso é Brasil e a cultura da corrupção é muito impregnada e as pessoas perdem valor do que é ter valor. Ou seja, já é normal não ter nenhum tipo de valor. Isso. Você concorda com isso? Eu estou falando alguma bobagem aqui? Eu penso que há um processo mundial. Há um processo mundial de acinzentamento, né, de relativização do que seria moral. Né? Moral é uma coisa, é um conceito estabelecido, ele é local, ele é temporal. Né? A moral vai mudar de acordo com o local e de acordo com o tempo. Sim. Verdade seja dita. Mas há linhas mestras que elas você entrou agora num conceito ética e moral. Você agora discerniu bem isso. Pois é. Mas não é sobre isso. Estou falando de valor. Não, você está indo na linha certa, perfeito. Só que tem essa distinção entre ética e moral. Né? E as pessoas confundem isso e usam esse seu argumento de forma errada. Sim, você está indo na linha certa, quer dizer, na minha vai lá, continue. É isso. Então, esse acinzentamento e relativização, né, de valores tem provocado uma confusão cada vez maior na sociedade, a ponto da gente estar vivendo de maneira extremamente insalubre. O convívio social está cada dia mais complicado. Você vê isso. E é interessante que as pessoas passaram essa coisa de transferir a culpa, né? Isso. Então, a culpa é do político corrupto, a culpa é de não sei quem. Mas eu me sinto plenamente à vontade para chegar na piscina do meu condomínio, que todo mundo sabe lá, de acordo com o estatuto do condomínio, que não pode levar garrafa de vidro, não pode levar copo de vidro, não pode fazer o churrasco ali dentro da piscina. Nego quer fazer. A gente quer fazer. Quebra. Entendeu? Porque a gente acha que a gente não está dentro daquele conceito de quem está efetivamente bagunçando o convívio social. Eu posso chegar, eu posso ultrapassar da forma que eu quiser, posso botar meu carro em cima do passeio, enfim. E a coisa está indo para um âmbito tão largo que coisas muito mais graves que estão refletindo, por exemplo, em impunidade. Sim. Impunidade. Hoje em dia está muito difícil você ter alguém que seja efetivamente preso e condenado, até por crimes muito graves.
Então, essa relativização moral está se tornando um câncer que atinge a todos os patamares da sociedade. E a gente fica refém de um dia a dia cada vez mais difícil, mais inseguro, no convívio com nossos filhos, no convívio com as redes sociais, no convívio com as mídias, no convívio com tudo que nos cerca, e sem saber onde é que a gente vai parar. Tá difícil. Um outro deserto, Cleiton. A gente já tá no quarto agora? Quarto São deserto. vários, eu vou parar no quinto. Esse mais um, para a gente não ficar muito longo aqui. Deserto conceitual. E aí eu vou falar agora da minha área de letras, etimologia, dialética, que são os pressupostos científicos que norteiam a linguagem. E ela passa também pela filosofia, que passa também pela moral, que passa também pelo conceito de existência. Porque o mundo existe por causa da palavra. Segunda grande virtude do ser humano: respirar e depois se comunicar. As duas grandes evidências de um homem ser humano é porque ele respira e ele comunica. A natureza se dá pelo fogo, né? A valorização do fogo diz agora o homem é ser, não é que existe. E quando o conceito é estabelecido, ele trabalha para poder nortear identidades. Se você não tem conceito, você não tem identidade. Só que tem uma cilada nisso aí. O ser humano hoje vive sem conceito porque ele não quer ter identidade. Ele perdeu a identidade. E o deserto do conceito é que, aí eu vou citar o que você citou no começo, Paulo Freire, né? Que ajudou a não conceituar as coisas. Ou seja, pela experiência que o indivíduo tem, você passa a experimentar novos conceitos que não sabe de onde vêm esses conceitos, que é dado só pela experiência e não pela sistematização do pensar. Porque o que é o conceito? A sistematização do pensar. Aí você pergunta à pessoa, mas você acredita nisso por quê? Por que você fala isso? Não sei, porque eu acredito. Ela não tem um entendimento. Ela não tem um entendimento, não tem uma compreensão do que ela está falando. Ela só é um mero papagaio. Ela repetiu aquilo que talvez até achou bonito, ou porque tá na moda, ou porque alguém tá usando muito. Por exemplo, lá ele. Todo mundo no sul usa lá ele, mas não sabe por quê. Não sabe o significado. Pronto. Não tem um conceito. Quer ver uma palavra? Narcisista. Todo homem é narcisista. Aí as mulheres... Que falta de conceito do que é o narcisismo. As mulheres estão repetindo isso. Repetindo o tempo todo isso. Infinitamente. Eu quero um homem provedor. Nem sabe o que é provedor. Nem sabe o que é um homem provedor. Sabe. É um banco? É uma caixa eletrônica? Ela deve ser um caixa eletrônico, que ela quer sacar toda... O que é moral? Eu não sei o que é moral. O que é ética? Eu tenho a ética, eu não sei o que é. Eu quero um homem com shape bom. Eu não quero um homem que seja feio. Eu quero um homem que seja bonito. Mas você se veste, se maquia, usa silicone, usa post-it. Quer dizer, o conceito do que é belo, do que é feio, do que é certo, usa do que é nuggete errado. também, sabia? O que é? Nuggete. O que é isso? Aquele negócio de passar de sapato. Elas passam na sobrancelha. É? Não sabia dessa. Nuggete, Rena, não? Você nunca viu aquela sobrancelha não que parece que passou pasta de sapato? Cara, Eu acho que é rena. Eu levei é rena, né? Eu conheço como Eu rena. levei minhas filhas É pra tatuagem, fazer. na realidade a palavra é tatuagem, né? Tatuagem. Eu levei minhas filhas pra fazerem a sobrancelha. A sobrancelha tatuada. Vamos lá. Então, assim, o conceito estabelece padrão e verdades. E isso deve ser a decodificação da boa comunicação. Se você tem conceito, eu vou te ouvir, vou compreender e vou ensinar a outro. E quando não tem um conceito, eu vou aceitar só porque é a sua crença? Ou só porque você está impondo isso? Então, há um deserto abismal. Me perguntaram uma vez, qual é o livro que você... Perguntaram ao poeta, qual é o melhor livro para que você já leu em toda a sua vida? Ele disse o dicionário. Por quê? Muito bom essa. Por
quê? Porque lá tem todas as palavras. Entender os conceitos, né? Tem todas as palavras, todos os conceitos. Esse vai dar um corte bom, viu? Produção. Qual o melhor livro do... O dicionário. E eu lia o dicionário. Eu lia e hoje com o celular eu leio. Eu sou fanático por etimologia. Por quê? Porque ali você tem a compreensão exata. Não é interpretar. E aí vem uma outra questão, outro problema. Você não interpreta o que você não compreende. Não tem como, né? Não tem como. Não tem como. Absurdo. É um recorte bem limitado da verdade E isso. aí você não acha que isso tem muito a ver com o que acontece nas mensagens, nos conceitos que são passados pela mídia, nas mensagens que são passadas pela mídia para as pessoas?